Tá, tudo bem? Faça favor de retomar os seus lugares e agora vamos passar um vídeo promocional sobre o terceiro plano quinquenal. O período entre 2026 e 2030 é uma fase crucial para a RAEM avançar rumo a uma nova etapa de desenvolvimento de alta qualidade. O governo RAEM, conforme as instruções do presidente Xi Jinping, articula-se com o 15º Plano Quinquenal Nacional e, com base em estudos e consultas abrangentes, elaborou de forma científica o terceiro Plano Quinquenal de Desenvolvimento Socioeconômico da RAEM 2026-2030. Empenhando-se em escrever um novo capítulo no desenvolvimento da alta qualidade de um país, dois sistemas com características de Macau. O terceiro plano quinquenal integra 10 títulos, 36 capítulos, 68 quadros e delineia um futuro promissor para o desenvolvimento de Macau nos próximos 5 anos. O plano traça claramente as ações para o futuro, definindo 8 objetivos principais do desenvolvimento. A defesa da soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país constitui o fundamento supremo do princípio um país, dois sistemas. O plano visa implementar de forma plena a perspectiva geral da segurança nacional, consolidar a barreira da segurança nacional, construir uma cidade segura de alto nível, promover o crescimento das forças de amor à pátria em Macau e assegurar um desenvolvimento de alta qualidade aliado a uma elevada segurança. O plano, baseando-se no objetivo de boa governação, manterá e aperfeiçoará a predominância administrativa, aprofundará a reforma da administração pública, promoverá a modernização do sistema jurídico, aumentará a eficiência judicial e ainda tornará Macau numa cidade moderna e alicerçada no primado da lei. O plano tem como eixo central 4 grandes projetos de infraestruturas e o Fundo de Orientação Governamental e visa impulsionar o desenvolvimento industrial diversificado 1+4, aprofundar a integração intersetorial turismo mais, acelerar o desenvolvimento da economia digital, transformação e a modernização das indústrias tradicionais e o desenvolvimento da economia comunitária, aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas e optimizar o ambiente de negócios a fim de promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia na procura de novos avanços e conquistas. Cidade Universitária de Educação Internacional de Macau e Hanxin aproveita as vantagens de sinergia entre Macau e Hanxin e expande o desenvolvimento do ensino superior de Macau, pretende atrair recursos de investigação e ensino de qualidade internacional para apoiar o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia concentra-se nas áreas de tecnologia digital, biomedicina, circuitos integrados e tecnologia aeroespacial, promovendo o desenvolvimento sinergético entre a investigação científica e as indústrias. O Centro Internacional da Indústria de Ciências e Tecnologias de Macau, como projeto piloto parque, ajudará a atrair e a reunir o primeiro grupo de empresas tecnológicas de excelência. Zona Internacional de Turismo e Cultura integrados. Construir um novo marco do turismo cultural que integra as culturas chinesa e ocidental e que combina as funções de visita e de experiência através de projetos como o Museu Nacional da Cultura, o Centro Internacional das Artes Performativas e o Museu Internacional de Arte Contemporânea. Construção do Porto de Transporte Aéreo Internacional de Macau na margem oeste do Rio das Pérolas de Macau. O terminal de carga upstream do Aeroporto Internacional de Macau em Hanxin entrará em funcionamento no primeiro semestre de 2027, aumentando a vantagem competitiva do setor do transporte aéreo de carga de Macau. O plano está estreitamente ligado ao novo posicionamento Macau mais Hanxin,
aprofundando o desenvolvimento integrado entre Macau e Hanqing, reforçando a articulação das regras e mecanismos, aumentando a conexão no metro ligeiro e infraestruturas entre as duas regiões, bem como construindo projetos emblemáticos e suporte espacial do desenvolvimento industrial, tais como o Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola e o Parque Industrial de Inovação de Hanqing e Macau, reforçar a sinergia das indústrias de Macau e Hanqing e promover a integração profunda nas condições de vida da população para se empenhar em transformar a zona de cooperação num novo lar que facilite a vida e o emprego dos residentes de Macau. Sob a premissa de garantir a estabilidade da sociedade no âmbito do plano, irão realizar-se com um pensamento e uma ação inovadoras em inspeções urbanas, elaborar planos específicos de renovação urbana, aperfeiçoar o regime jurídico e construir um mecanismo sustentável para a renovação urbana, promover a renovação e revitalização com caráter de preservação à zona das ruínas de São Paulo para acelerar a reabilitação abrangente dos bairros e edifícios antigos como o Yaohong. O bem-estar da população é fundamental. O governo irá persistir no princípio ter por base a população, implementando as linhas orientadoras de fazer o melhor possível, atuar dentro das capacidades, prestar apoio com precisão e descentralizar os recursos, promovendo o desenvolvimento abrangente nas áreas relacionadas com o bem-estar da população, para aumentar o sentimento de realização, de facilidade e de segurança dos cidadãos. No período do terceiro plano quinquenal, o governo Raiem irá potenciar ainda mais as vantagens únicas de ser apoiada pela pátria e estar ligada ao mundo, expandir as funções e o conteúdo da plataforma sino-lusófona hispânica, participar e apoiar proativamente para a construção conjunta da iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, estabelecer uma plataforma relevante para a abertura de alto nível do país ao exterior e criar uma janela importante para o intercâmbio e aprendizagem mútua entre as civilizações sino-ocidentais em prol de uma melhor integração e serviço à conjuntura de desenvolvimento nacional. Macau está com uma visão grandiosa alinhada com a estratégia nacional, com o espírito de responsabilidade para aproveitar as oportunidades desta era com passos firmes rumo a um desenvolvimento diversificado e com a intenção em melhorar o bem-estar da população e escrever um novo capítulo para esta era. Macau alicerçada no Estado de Direito, dinâmica, cultural e feliz. Uma visão promissora. Bom, agora convidamos o chefe do executivo para intervir. Muito boa tarde a todos, residentes e amigos de comunicação social. Muito boa tarde. Hoje é um dia muito importante para a Raiem. É o terceiro plano quinquenal de desenvolvimento socioeconômico da Raiem é publicado hoje. Em primeiro lugar, gostaria de expressar os meus agradecimentos em nome do governo da Raiem e pelo vosso apoio. E também gostaria de expressar os meus agradecimentos em relação às opiniões e sugestões de todos os setores da comunidade e da população total. A implementação do terceiro plano quinquenal de desenvolvimento socioeconômico da Raiem é uma grande iniciativa de Macau. E há bocado, o vídeo promocional também já mostrou as conteúdos principais. E agora vou apresentar as características distintas da elaboração do terceiro plano quinquenal. Primeiro, este plano é um plano que demonstra plenamente a cientificidade, visão prospectiva e viabilidade. O governo Raiem tem implementado de forma aprofundada o espírito consagrado nos discursos e instruções mudantes do presidente Xi Jinping, reforçando o plano com visão prospectiva, iniciativa e cientificidade. Nós criamos grupo de liderança, grupo de trabalho especializados para articular-se proativamente com o 15º Plano Quinquenal Nacional e foi realizado um total de 36 estudos temáticos e 40 estudos preliminares. No próximo passo, o governo da Raiem vai definir bem quais são os projetos prioritários, bem como elaborar 3 listas
listas de projetos prioritários, lista de repartição de responsabilidades pelos trabalhos prioritários e listas de medidas relevantes de reforma para assegurar a implementação ordenada do plano. Além disso, o terceiro plano quinquenal da RAIEM é um plano que reflete plenamente as vantagens da predominância executiva. Este plano é um documento orientador para o desenvolvimento socioeconômico da RAIEM nos próximos 5 anos. Devem centrar-se nos objetivos a longo prazo e nas missões estratégicas, fortalecer a coordenação e concertação e reforçar o planeamento de topo. Em março deste ano, eu presidi a reunião de assuntos governamentais sobre a elaboração deste plano, que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, presidente do TUI e o procurador. E durante a elaboração do plano foram plenamente aproveitadas vantagens institucionais do Poder Executivo, Legislativo e Judiciais que desempenhem devidamente as suas funções, assumem as suas responsabilidades cooperando e colaborando entre si. Assim, portanto, uma boa cooperação e colaboração entre os diferentes poderes executivos, legislativos e judiciais do governo da RAIEM. Além disso, este plano é um plano que reflete plenamente a integração e serviço à conjuntura do desenvolvimento nacional. O Sr. Presidente Xi Jinping afirmou promover a prosperidade e a estabilidade de Hong Kong e Macau a longo prazo constitui uma exigência intrínseca para a grande revitalização da nação chinesa. E o 15º Plano Quinquenal Nacional define também novos planos, novas exigências para Macau. O governo RAIEM tomou iniciativa para implementar proativamente os planos relacionados com Macau no âmbito do 15º Plano Quinquenal Nacional e reforçando a articulação dos planos Guangdong-Hong Kong e promovendo o desenvolvimento sinergéticos da Grande Bahia. O terceiro plano quinquenal é um plano que reflete plenamente a negociação democrática e a concretização de um consenso social. Demonstra plenamente a negociação democrática e uma concreção total de consenso na sociedade. Durante o período de consulta pública de 40 dias, foram realizadas várias sessões específicas. Foram recebidos 1.716 presentes, com um total de 8.230 opiniões, correspondente a 2,6 vezes mais do que as apresentadas no último plano quinquenal. E, portanto, reflete plenamente a excelente tradição de Macau de promover a união e valorizar a negociação. Portanto, a versão oficial deste plano teve em conta as opiniões e sugestões de diversos setores de sociedade, tendo-se registrado um aumento de cerca de 30 mil caracteres em comparação com o documento de consulta. Este plano quinquenal é um roteiro e um livro de missões que conduz a RAIEM para uma nova fase de desenvolvimento da alta qualidade. Nos próximos 5 anos, a RAIEM empenhar-se-á na promoção de 4 missões de grande relevância. Primeiro, tomar como pilares fundamentais 4 grandes projetos e o Fundo de Orientação Governamental para promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia. Em conjugação com as suas vantagens, recursos próprios, reforçar as políticas de apoio e investimento de capitais para melhor desempenhar o papel decisivo do mercado e o papel principal das empresas, bem como impulsionar de forma determinada o desenvolvimento diversificado das indústrias 1+4 para que, em 2030, o valor acrescentado dos setores não jogo atinja cerca de 60% do PIB local. Além disso, é preciso aprofundar o desenvolvimento integrado de Macau-Hengqin e promover de alta qualidade de estabelecimento de zona de cooperação em Hengqin. Tem de ter em conta as exigências de 3 verificações, concretizar o novo posicionamento de Macau mais Hengqin, com liderança em tecnologia e educação, aprofundar a articulação de regras e mecanismos, reforçar a conexão de infraestruturas e construir projetos emblemáticos de suporte espacial do desenvolvimento industrial. É preciso impulsionar sinergia entre indústrias de Hengqin
para a integração profunda da vida da população. Terceiro, é preciso acelerar a renovação urbana e construir uma Macau bela e inteligente. Sob a premissa de garantir a estabilidade geral da sociedade, acelerar a promoção da renovação urbana com uma mentalidade de ação inovadora. Aperfeiçoar o regime jurídico de renovação urbana, coordenar os fundos, recursos e políticas de apoio para criar um mecanismo de renovação urbana sustentável. Além disso, é preciso impulsionar com revitalização conservativa da zona das ruínas de São Paulo e acelerar o processo de renovação global dos bairros e edifícios antigos, nomeadamente o bairro de Aohon. Além disso, é preciso reforçar a interligação interna e externa, aprofundar a integração e o serviço à conjuntura de desenvolvimento nacional. É preciso aproveitar as vantagens únicas de dar apoio da pátria e estar interligado com o mundo e cooperar com Hong Kong e apoiar plenamente o país na construção de um país, uma rota. É preciso expandir as funções de conteúdo da plataforma sino-lusófona e hispânica, potenciar melhor o papel de uma base para criar uma janela de aprendizagem mútua entre civilizações da China e do Ocidental. O planeamento representa 10% de sucesso e o restante 90% dependem da implementação. O governo RM irá liderar e unir os setores para implementar os trabalhos de plano, impulsionando a concretização perspectiva de Macau alicerçada no Estado de Direito, dinâmica cultural feliz, criando uma nova fase de desenvolvimento com alta qualidade de prática de um princípio dos sistemas, com características de Macau. Eis a minha apresentação. Em seguida, são todos bem-vindas a intervenções. Obrigado. Façam favor de se identificar antes de colocar as questões, levantar o braço. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou de Macau Daily. Promover a construção da zona de cooperação em Hanqing é um dos objetivos deste terceiro plano quinquenal. Como é que o governo, através da reforma, pode ultrapassar as dificuldades de desenvolvimento de hoje para garantir que a construção de Hanqing possa dar oportunidades à população de Macau? Senhora jornalista, a pergunta que levantou tem a ver com a construção da zona de cooperação. O senhor secretário Wang Xiujia faz parte da comissão de gestão de Hanqing e depois a secretária é da comissão de gestão. Eu vou passar a palavra aos dois secretários. Obrigado, senhor chefe do executivo. Obrigada, senhora jornalista. Em 2024, o senhor presidente Xi Jinping, quando veio a Macau, também deslocou-se a Hanqing para uma visita. E depois deu-nos instruções para o desenvolvimento de Hanqing. E deu um posicionamento de desenvolvimento que é Macau mais Hanqing. E tentamos fazer o possível para articular os mecanismos e as regras dos dois locais. E este é um trabalho importante para o desenvolvimento de Hanqing. E nos trabalhos a ser feitos, vamos promover o regime de gestão de negociação, construção e administração conjuntas e compartilhada de resultados. O objetivo é reforçar o funcionamento das duas comissões e depois vamos aperfeiçoar a articulação a nível jurídico e também promover o ambiente comercial. E o terceiro trabalho é ter uma gestão separada, mais flexível, para assim promover o fluxo de bens, de capitais e de pessoas. E o quarto ponto
é através de listas de autorizações para haver uma reforma em diferentes domínios. E sob a liderança do senhor chefe de executivo, quanto à articulação de regras e de mecanismos, temos vindo a promover este trabalho em conjunto com a província de Guangdong. Como eu referi, já estamos a trabalhar rumo a estas áreas. Esta é a minha resposta. Obrigado. E obrigada, senhor secretário Wong, e obrigada pela questão da senhora jornalista. Tal como disse o senhor chefe de executivo, no terceiro plano quinquenal, nós vamos consolidar este posicionamento de Macau mais Hanqin e vamos aperfeiçoar a conexão das infraestruturas, a articulação de regras e mecanismos e também promover as construções de alta qualidade. Todos estes elementos podem ajudar e elevar essa fluidez de capital e de pessoas, dando mais oportunidades às pessoas de Macau para o emprego, especialmente para os nossos jovens, também para o seu empreendedorismo. Primeiro, quanto à indústria de ciência e tecnologia, vamos continuar a promover o mecanismo de conservação em Macau e produção em Hanqin. Vamos construir esta plataforma. Vamos promover a transformação dos resultados científicos em Hanqin. E depois, quando a indústria de PEC da medicina tradicional chinesa, vamos aproveitar o parque para aproveitar o registro em Macau e a produção em Hanqin para ajudar os medicamentos de medicina tradicional chinesa a ter mais mercados internacionais. E quanto às convenções e exibições, vamos aproveitar mais o nosso turismo, criar mais produtos multidestinos para assim criar a marca de Macau Hanqin e depois para terem mais eventos a realizar nos dois locais. E quanto às finanças, vamos continuar a aprofundar esta ligação financeira entre as duas partes. Nós esperamos que durante o período do terceiro plano quinquenal, a construção da zona de cooperação pode ter outro patamar, alcançar outro patamar, e depois aumentar as empresas de Macau em Hanqin, e depois os serviços públicos e depois os serviços sociais podem aumentar, para aumentar assim mais a cooperação entre os dois locais, para obter resultados faseados. Obrigado pelos dois secretários. Segunda questão. Senhor jornalista, de segunda fila, se faz favor. Eu sou de CCTV, tenho aqui duas questões, porque em relação à elevação da governação, nomeadamente no capítulo terceiro, tem a ver com a reforma da administração pública, deve criar uma Macau moderna. E em relação à cidade universitária, na sua primeira fase já está a entrar em funcionamento. Gostaria de saber qual é o ponto de situação desta cidade universitária, como é que se concretizar e desenvolver para o desenvolvimento de indústrias. Bom, foi levantada duas questões. Primeiro, sobre estas questões têm a ver com a tutela da administração e justiça. Enquanto a questão da cidade universitária, acho que este é um projeto muito importante. Eu vou convidar o senhor secretária da SACS para responder a segunda questão. Muito obrigada pela sua questão. Em primeiro lugar, a sua questão tem a ver com a elevação da capacidade da governação
governamental. Em relação ao pensamento e ideias, principalmente são 4 direção. Primeiro, tem que ser responsável, tem que assumir responsabilidade para enfrentar com as mudanças na evolução social e é preciso formular um governo de um modelo de servir a população. Portanto, é uma mudança de modelo de governo e este é uma lógica para o desenvolvimento do governo neste terceiro plano quinquenal. Em relação ao garantia de uma cidade alicerçada no Estado de Direito, este também é um dos sentidos de desenvolvimento. Terceiro, tem que garantir a predominância executiva para criar uma boa sinergia entre diferentes poderes. E também é preciso reforçar a reforma da administração pública. É preciso constantemente desenvolver e ter uma governação com boas políticas. No ano passado, de acordo o Regulamento Administrativo 13/2025 é uma das concretizações destas políticas. E temos de persistir e garantir a predominância executiva. É preciso ter um modelo sinergético e consistente e também deve garantir uma cooperação e comunicação estreita entre o governo e a sociedade. Em segundo lugar, é preciso tem de ter um governo alicerçado em Estado de Direito e para reforçar e aumentar o nível de governação. E também é preciso criar um governo de servir a população e com governo eletrônico. E é preciso reforçar a cooperação interdepartamental, bem como criar um sistema uniformizado a nível da integridade e entre outras áreas principais. Obrigado, chefe do Executivo, e obrigada pela sua questão em relação à cidade universitária. Este empreendimento é dividido em 3 fases. Em primeira fase, já entrou em funcionamento. Em primeiro lugar, temos cerca de 1.450 estudantes, incluindo estudantes de mestrado e doutoramento. E a maior parte dos estudantes já estão a estudar neste campo. E com os esforços de todos os setores e do governo, o trabalho está a desenvolver de um modo ordenado. Primeiro, é preciso garantir um pensamento de 3 em 1, e este pensamento está implementado através de gestão, administração e no funcionamento da universidade. Por exemplo, no novo ano letivo, os estudantes neste campus já conseguem escolher diferentes disciplinas entre as universidades e cada universidade também disponibilizar os estudantes a escolhem e também é contada nos seus créditos curriculares. E através deste modelo de cooperação, esperamos que as 3 universidades conseguem disponibilizar as suas disciplinas e cursos vantajosos para melhor formular
a formar quadros qualificados que a RAIEM necessita. Esta é uma ideia da partilha dos resultados e dos recursos das universidades. No próximo passo, iremos promover com autopatrões deste sentido, iremos promover o desenvolvimento sinergético da universidade, indústria e investigação para criar uma nova cadeia e criar uma base com a universidade, investigação e também capacitação de tecnologia através deste meio para melhor servir a conjuntura do desenvolvimento nacional. Obrigado. Respostas detalhadas dos secretários. Vamos agora para as questões. Boa tarde a todos, sou da TDM. Tenho duas questões. Primeiro, sobre a renovação urbana, é também um dos rumos de desenvolvimento de Macau. Aqui no texto diz que vai dar prioridade às 7 prédios antigos de Yaohan para a sua reconstrução. O governo tem um calendário para outros lugares, outras zonas. Aqui no texto diz também que vai haver um mecanismo de fiscalização. Pode falar mais um pouco sobre isso? E depois sobre a perspectiva geral da segurança nacional, também um dos objetivos deste plano quinquenal e no futuros 5 anos. Quais são os trabalhos a desenvolver? Bem, cada jornalista pode só colocar duas questões. Sobre a renovação urbana, eu também falei um pouco. Temos o plano já, e depois sobre a segurança nacional, eu passo a palavra para os dois secretários. Primeiro vai responder o senhor secretário Tam Waiman e depois o senhor secretário Chan Chi-kin. Faça favor, senhores secretários. Primeiro o secretário Tam. Obrigado, senhor chefe executivo. Obrigado, jornalista. Primeiro, um novo mecanismo de avaliação. Este também é um novo mecanismo para a renovação urbana. O objetivo é para avaliar os edifícios, as ruas, as instalações, para saber da situação atual dessas infraestruturas, para podermos fazer remodelações, para assim haver uma renovação urbana nas zonas antigas. No segundo semestre deste ano, vamos fazer este estudo, esta avaliação para os edifícios antigos de vários locais de Macau. Primeiro, vamos acumular a nossa experiência e depois vamos expandir esta avaliação para vários lugares, podendo assim os dados recolhidos servir de base para a renovação urbana. Para além da Yaohan, quais são as outras zonas que vamos fazer a renovação urbana? Primeiro, vamos fazer, junto das ruínas de São Paulo, uma renovação mais virada à proteção. E é um trabalho faseado. Primeiro, vamos encontrar uma zona mais pequena para servir de zona piloto. E quando temos mais experiências, vamos expandir este trabalho para outras zonas junto das ruínas de São Paulo. E quais são as outras zonas que vamos fazer a renovação urbana? Estamos agora a fazer um estudo para ver quais são as zonas prioritárias. Depois de concluído o estudo, vamos ver quais são as zonas que vamos dar prioridade e quais são as zonas que vão ter pequenos ajustes. Para além de zonas,
O nosso trabalho é também para edifícios que precisam de ser reconstruídos, como o edifício de funcionários públicos na Tamanini Barbosa e as casas de habitação dos Correios junto do Mercado Vermelho. E eu vou dar uma resposta sobre a perspectiva geral da segurança nacional. Como sabem, para assegurar a perspectiva geral da segurança nacional, este é um trabalho de um país e não difere para os dois sistemas. Temos que salvaguardar a segurança nacional e este é o princípio fundamental da RAIEM. E vamos promover o nosso trabalho nos seguintes âmbitos. Primeiro, vamos optimizar os mecanismos da Comissão de Defesa da Segurança do Estado. Temos que garantir que todos os seus órgãos, as subunidades da Comissão funcionam de forma boa. Vamos continuar a melhorar todos os órgãos de topo da segurança nacional. E vamos também optimizar o mecanismo de alerta de riscos da segurança nacional. E vamos também promover a legislação com uma revisão legislativa neste âmbito. O governo vai, de forma contínua, elaborar e rever os diplomas relacionados com a segurança do Estado e com a lei da Comissão de Defesa de Segurança do Estado e o regulamento administrativo, organização e funcionamento do secretário da Comissão de Defesa de Segurança do Estado já entraram em vigor no início do ano e, segundo a ordem de trabalho, o governo da RAIEM vai iniciar os trabalhos sobre contra o branqueamento de capitais e contra financiamento ao terrorismo. Nesses âmbitos, vão fazer também a revisão legislativa. O governo da RAIEM vai continuar a criar ou melhorar o mecanismo interserviços no âmbito da segurança nacional e depois para impedir a interferência nos assuntos de Macau pelas forças externas. E depois vai haver também um plano geral para a educação sobre a segurança nacional 2027-2032 e anualmente com o Gabinete de Ligação Conjunto vai também continuar a realizar atividades sobre a segurança nacional para, assim, reforçar a consciência nos jovens sobre o conceito da segurança nacional. E depois vai-se fazer o estudo e também a elaboração do Plano Geral para a Educação sobre a Segurança Nacional para consolidar a consciência nesta área. Obrigado. Obrigada pelas respostas dos senhores secretários. Agora para a quarta intervenção. Este jornalista de língua portuguesa, faça favor. Boa tarde, José Costa Santos, da TDM. Está a ouvir? Está. Sr. Chefe do Executivo, está estabelecido neste terceiro plano quinquenal a meta de 60% do PIB para a economia não-jogo, para as atividades não-jogo. No entanto, saberá tão bem como eu que as finanças de Macau continuam a depender muito dos impostos sobre o jogo para que, digamos, o orçamento seja feito, cerca de 80% a 85%. A minha pergunta é, ou uma das minhas perguntas é, o que é que pode ser feito para que
as receitas públicas não dependam também muito, ou não dependam nesta proporção, 80% a 85%, dos impostos sobre o jogo, e em que áreas é que isto pode ser feito. Outra coisa que destaca este plano quinquenal é também a atração e a fixação de talentos, quer locais, quer do estrangeiro. Eu perguntava-lhe se o cartão de talento, aquilo que se fala ou que se traduz mais ou menos assim, o cartão de talento estará para breve, e que benefícios poderá dar a estas pessoas que, não tendo residência em Macau, mas Macau tem interesse em que elas estejam aqui e que trabalhem cá. Obrigado. Obrigado, Pires. Obrigado. Tem a ver com a diversificação econômica ou finanças de Macau. Outra questão tem a ver com, não é, talentos, impulsação de talentos. Portanto, as suas duas questões, primeira tem a ver com o desenvolvimento da diversificação econômica da RAEM, e nomeadamente quanto ao valor acrescentado conjunto para que este valor acrescentado não seja tão dependente pelos elementos não jogos. E a sua segunda questão tem a ver com a captação de quadros qualificados estrangeiros e medidas sobre incentivo para quadros qualificados legais. Eu vou convidar a senhora secretária Waihan para responder a sua questão. Obrigada pelas suas questões. Em relação à questão sobre a proporção do BIP local, esta é uma questão muito bem discutida na nossa área, e esta é também uma missão crucial para o terceiro plano quinquenal. E este plano também é um meio para a diversificação econômica de Macau, para diversificar as receitas do governo. E assim é que podemos ter um ajustamento em relação à proporção do PIB para os elementos jogos e elementos não jogos, e para afastar uma dependência tão única no setor de jogos. E o governo da RAEM vai cumprir e seguir estratégicas de diversificação industriais 1+4 para consolidar e promover ainda mais o setor de lazer e turismo, bem como desenvolver o back health, medicina tradicional chinesa, entre outros setores, para aumentar a sua competitividade no mercado internacional. E com estes 4 setores principais, iremos apostar mais investimento, e também com o desenvolvimento de 4 grandes projetos e o Fundo de Orientação Governamental como base para promover de forma sólida a diversificação adequada da economia. E com este sentido, direção para atrair mais quadros qualificados estrangeiros para trabalhar em Macau, e também para atrair o investimento das empresas. Além disso, iremos aperfeiçoar o mecanismo, o ambiente de negócios, e bem como simplificar as formalidades para ter acesso e desenvolver na zona de cooperação, mesmo na Grande Bahia. E assim, para atingir um novo patamar nesta era de terceiro plano quinquenal. E através destes esforços, iremos aumentar a proporção de PIB dos elementos não jogos. E, portanto, temos reiterado que a diversificação econômica de Macau é um ponto essencial para o desenvolvimento de Macau.
e com uma governação eficaz e políticas eficazes para o mercado, para conseguir avançar e para servir como uma complementariedade e com os esforços de outros setores, consegue formar mais novas indústrias, assim impulsionar, atingir mais avanços para o desenvolvimento socioeconômico da Raia. Obrigado, Sr. Chefe do Executivo, e a sua questão em relação à captação de quadros qualificados. Atualmente, com o atual regime de captação de quadros qualificados, é dividido em 3 tipos de quadros qualificados. Primeiro, são os quadros qualificados são quadros altamente qualificados, ou seja, aquelas que é de renome em diferentes sectores. Outra é o quadro de excelência. Isto tem a ver com a individualidade que lidera o setor. Quanto à terceira categoria, tem a ver com quadros de setores especializados. Atualmente, estamos a desenvolver este regime de uma forma ordenada e, por enquanto, nós focamos mais em captação de importar quadros qualificados com precisão, ou seja, para os setores que a RAEM necessita. E, em breve, iremos ter uma revisão sobre este regime e também, claro, que iremos escutar as opiniões e sugestões de toda a população e de outros setores para que no próximo ano melhor desenvolver o nosso trabalho subsequentes. Obrigada pela resposta das senhoras secretários. Devido ao tempo limitado, últimas 2 intervenções. Boa tarde. Essa plataforma Macau. Aqui, no documento, diz que é preciso expandir a plataforma sino-lusófona, reforçar a cooperação cultural e depois expandir também para os países de língua espanhola. Neste sentido, quais são os planos concretos que o governo vai implementar e quais são as prioridades? Até 2030, como é que o governo vai avaliar se esta estratégia conseguiu ou não atingir os objetivos previstos? Bem, sobre a plataforma luso-chinesa, o seu desenvolvimento, eu passo a palavra para a senhora secretária. Muito obrigada. Há bocado falou sobre o desenvolvimento da plataforma China, países de língua portuguesa. Aqui no terceiro plano quinquenal diz que também que temos um novo posicionamento, que para além dos países de língua portuguesa, temos também os países de língua espanhola e também há um capítulo próprio neste documento que faz a referência sobre esta matéria. Se tiverem interesse, pode consultar melhor o documento. Bem, vamos expandir a função desta plataforma para os países de língua espanhola e depois vamos também ter mais cooperação pragmática em diferentes domínios. Este é para potencializar as nossas vantagens com o apoio do nosso país em interligação com o mundo. E quanto à cooperação comercial, vamos continuar a reforçar o papel do Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os
países de língua portuguesa e espanhola. Pretendemos explorar os mercados exteriores por forma a navegar em conjunto num barco e atrair os investimentos do exterior para atrair mais empresas e projetos de investimento dos países de língua portuguesa. Bem, esperamos, através desta porta de Macau, para atrair mais empresas estrangeiras a entrar no mercado do interior da China, ou também o interior da China, podendo aproveitar Macau para expandir para os mercados dos países de línguas portuguesa e espanhola. E quanto ao... Vamos continuar a promover os trabalhos do Centro de Liquidação, Centro Offshore de Liquidação em Renminbi, e vamos continuar a promover a cooperação científica através do centro. Vamos realizar atividades ou concursos de ciência e tecnologia viradas para países de língua portuguesa e espanhola para atrair esses projetos poderem sediar em Macau ou implementar em Macau. E, através desses trabalhos que eu referi, nós esperamos que até 2030 Macau não seja, não possa apenas consolidar o seu papel como ponte entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola e, ao mesmo, servir de janela para os países de língua espanhola. Última intervenção, faça favor. Muito boa tarde, senhor chefe do executivo. Sou do jornal Hong Kong. Gostaria de perguntar como hoje é lançado o terceiro plano quinquenal. No próximo passo, quais são os projetos prioritários do governo da RAIEM? Além disso, gostaria de saber como este plano quinquenal visa articular estreitamente com o 15º Plano Quinquenal Nacional. Será que vai reforçar a articulação com a província de Guangdong e da cidade de Zhuhai? Tem alguns mecanismos ou projetos para coordenação entre estas regiões para melhor desenvolver de forma sinergética? Obrigado. A sua questão tem a ver com o avanço e sobre o desenvolvimento sinergético com as outras zonas. Eu vou convidar o Sr. Diretor Chang para responder a sua questão, porque é profissional nesta área. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Chefe do Executivo, e obrigado pela sua questão. A sua questão é muito importante. O senhor chefe do Executivo também referiu que o planeamento representa 10% do sucesso e os restantes dependem da implementação. Portanto, não basta ter apenas um plano quinquenal, é preciso este plano ser bem implementado. E nós devemos desenvolver os nossos trabalhos em diferentes aspectos. Primeiro, é preciso reforçar a coordenação e cooperação interdepartamental. Todos têm que avançar de passos uniformizados para implementar bem os nossos trabalhos. Além disso, é preciso racionalizar e dividir bem as funções e responsabilidades de diferentes serviços competentes. No próximo passo, iremos elaborar os projetos relevantes e repartição de responsabilidades e sobre projetos relevantes de reforma. São estas 3 listas e é preciso definir bem a repartição das funções e responsabilidades. Além disso, é preciso articular este trabalho do plano quinquenal para as linhas de ação governativa. Portanto, as linhas de ação governativa vai articular
com este terceiro plano quinquenal. E ano após anos, iremos avançar de forma ordenada estes trabalhos de plano quinquenal. E ainda iremos reforçar divulgação e sensibilização junto dos sectores e da comunidade para que todos consigam conhecer, inteirar-se e reconhecer este plano quinquenal, para que conseguir reunir, congregar sabedorias de todos os sectores e podem, através de sugestões valiosas para melhor desenvolver este plano quinquenal. Para além disso, devemos reforçar um mecanismo de avaliação e fiscalização. Durante a era de terceiro plano quinquenal, temos avaliação de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E também devemos ter uma fiscalização ou avaliação final. E esta avaliação final vai ser publicada junto da sociedade. Todos podem fiscalizar os nossos trabalhos. E, de acordo com as mudanças e evolução socioeconômica, iremos ajustar os indicadores do desenvolvimento e os demais projetos, trabalhos relevantes. Enquanto a sua questão de saber como é que nós cooperar ou articular com a cidade de Zhuhai e da província de Guangdong, durante a elaboração do terceiro plano quinquenal, nós já comunicamos com as autoridades da província de Guangdong, Zhuhai e Hong Kong. Já temos um mecanismo de articulação estreita. Já realizamos várias reuniões. Os serviços competentes de Hong Kong também vieram 2 vezes para Macau a ter reunião conosco. E em relação às autoridades da cidade de Zhuhai, também vieram para ter reunião conosco, para assim articular as regras e mecanismos. No próximo passo, durante a implementação do plano quinquenal, iremos cooperar e comunicar com todas as cidades da Grande Bahia, nomeadamente ter mais intercâmbio e colaboração com estas cidades, para articular bem as regras e mecanismos e ter uma melhor conexão de infraestruturas para melhorar o bem-estar da população. E através desta articulação do mecanismo Grande Bahia, iremos constantemente articular com todas as regras e mecanismos. E o mais importante é articular-se com o 15º Plano Quinquenal Nacional. Tem 17 títulos com 59 capítulos e tem um capítulo autônomo sobre o desenvolvimento da área. Para além esta parte, concluímos que há mais de 100 projetos que necessitam de ser articulados com os planos nacionais. E no futuro, nós iremos avançar os nossos trabalhos para melhor integrar e servir o desenvolvimento nacional. Obrigado. A conferência de imprensa de hoje termina por aqui. Mais uma vez, agradecemos a presença dos senhores chefes executivos e dos senhores secretários. E obrigada pela vossa presença.